Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Como é bom nos reunirmos aqui, atraídos pelo Senhor, para juntos iniciarmos esse ano diante da presença daquele que é o autor do chamado da nossa vida. Só estamos aqui porque assim Deus quis. Nós não somos vontade humana, não é fruto de um chamado humano que aqui estamos reunidos nesse cenáculo desse ano de 2023, mas é fruto de um chamado de Deus que fez arder o nosso coração de amor por Ele, e assim demos a nossa resposta a Ele, como a Virgem Maria: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E mesmo em meio às adversidades da nossa vida, dos sofrimentos da nossa presente vida, das tribulações, das provações e de tantas outras realidades, aqui nós estamos. E eu queria que você aplaudisse esse irmão que está aí do seu lado, porque ele veio, ele está aqui mesmo diante dos desafios, mesmo diante do sofrimento, das dores, das perdas. Pode aplaudir, diga que bom, louvado seja Deus. Bendito seja Deus por você, pelo seu sim, por você estar aqui. Irmãos, nós cantávamos agora há pouco 50 anos, que aqui na Diocese de Brasília, a Renovação Carismática Católica canta pedindo a nova unção do Espírito Santo sobre todos os nossos trabalhos, os nossos grupos de oração, nossos setores, nossos ministérios, enfim, pela nossa missão. São 50 anos em que Deus tem dado à Renovação Carismática Católica aquilo que é o essencial para continuar a missão, que é o batismo do Espírito Santo. Deus continua a derramar e continuará derramando aquilo que Ele prometeu a nós, desde aquele ano de 1967, quando a Renovação Carismática se iniciou naquela universidade nos Estados Unidos, quando aquele pequeno grupo de universitários ali estavam dizendo: venha Espírito Santo, e ele foi derramado por profusão e por fruto daquela experiência, daqueles jovens, homens, mulheres que ali estavam. Aqui nós estamos hoje no ano de 2023, para celebrar esses 50 anos de renovação carismática católica. E Deus está nos chamando, nesse ano de 2023, a despertar do sono e a se levantar dentre os mortos. Irmãos, ninguém que está dormindo, ninguém que está em uma condição de morte espiritual pode viver tudo aquilo que Deus está preparando. É impossível experimentar o novo de Deus, principalmente nesse ano de 2023, se estivermos dormindo espiritualmente ou estivermos em uma morte espiritual. O tema da palavra norteadora para esse ano de 2023, para enriquecer o Brasil inteiro, em mais de 15 mil grupos de oração espalhados por essa imensidão de país, é: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O Senhor nos deu essa palavra por acaso, irmãos. Essa palavra é fruto de um Deus que nos ama incondicionalmente, que não suporta mais ver os seus eleitos dormindo ou mortos espiritualmente. De um Deus que fala ao meu e ao seu coração que é preciso despertar, que é preciso se levantar para todo novo que Ele tem para realizar por meio de mim e de você, por meio dos nossos grupos de oração. Esse texto que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14b, como vocês ali estão vendo. Quero convidar você a tomar a palavra de Deus. Abra
na carta de São Paulo aos Efésios, quando São Paulo escreve essa carta, ele estava preso. É uma das cartas que São Paulo escreveu quando estava na prisão. São Paulo já havia estado em Éfeso. São Paulo já havia evangelizado aquela grande cidade de Éfeso. A palavra de Deus já tinha chegado de uma forma extraordinária naquele lugar. Corações tinham sido transformados, vidas tinham sido transformadas naquela cidade pela pregação de Paulo. Nos conta a história que mais um homem e uma mulher ali o ajudou na comunidade de Éfeso, Priscila e Áquila. Ali iniciaram os trabalhos durante 3 anos. Paulo ali ficou naquela grande cidade que era um polo da proclamação do Evangelho de Cristo, onde atraía, era uma cidade grande, muitas pessoas por ali passavam, vinham na cidade e ali Paulo evangelizava, pregava, e assim vidas eram transformadas pela pregação daquele apóstolo. Depois Paulo é preso e escreve essa carta aos nossos irmãos lá de Éfeso, a partir do versículo 8. Efésios 5:8. Outrora ireis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo. Pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, a comunidade de Éfeso era uma referência de homens e mulheres comprometidos com Deus, na primeira passagem de Paulo por ali. Eram homens que tinham e mulheres que tinham um amor incontido pelo Senhor. O coração daquela comunidade, nos ensina a igreja, eram homens e mulheres que amavam a Deus e de fato colocavam em prática o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Éfeso era uma comunidade aonde Paulo encontra um cenário de um povo que adorava os deuses, as deusas daquela época. Era uma cidade que vivia da magia negra. Era uma cidade distante de Deus, um povo distante de Deus. E Paulo começa o trabalho de evangelização. E ali, pouco a pouco, a palavra de Deus vai se difundindo naquela cidade de Éfeso, e aonde havia as trevas naquela cidade, foi se dissipando à medida em que a luz pregada por Paulo e os primeiros discípulos por meio da palavra ia entrando na vida e naquela comunidade e dissipando todas as trevas que por ali estavam. Atos dos Apóstolos nos ensina, falando da atuação de Paulo lá na cidade de
naquela comunidade. Havia um mover do Espírito Santo naquela cidade de Éfeso de tal forma, irmãos, que todos aqueles que estavam nas trevas daquela comunidade iam pouco a pouco deixando-se iluminar pela força da palavra pregada pelo apóstolo Paulo e assim os discípulos que o ajudavam na missão. E grande foi o processo de conversão naquela cidade de Éfeso, ao ponto daqueles que eram dados às magias, daqueles que tinham os livros, as imagens daquelas deusas e deuses que cultuavam naquela época, iam até Paulo, queimavam na presença dele, quebravam as imagens daqueles deuses, porque estavam aceitando a luz verdadeira que era Cristo. A palavra de Deus. Houve um processo extraordinário de conversão na vida daquele povo, naquela primeira passagem de Paulo pela cidade de Éfeso. Mas por que então, Toninho, um povo tão comprometido, um povo tão fervoroso, um povo que temia Deus, que amava Deus, que dava-se a perseverança, que tinha zelo pelo serviço de Deus, estava recebendo de Paulo uma palavra de exortação como essa que nós acabamos de escutar? Outrora vocês eram trevas, agora sois luz. Se comportem como homens e mulheres de luz. Ora, irmãos, pouco a pouco foi se esfriando o amor daquela comunidade pelo dono da obra a qual eles serviam a ele. Pouco a pouco foram se dando e se corrompendo com aquilo que era práticas daquela cidade. Foi chegando-se um arrefecimento sobre aqueles homens e mulheres, ao ponto que eles se afastaram de Deus. O homem só é capaz de dormir espiritualmente, ou até de chegar à morte espiritual, quando ele se afasta do seu Deus. Amados, essa palavra que hoje o Senhor nos dá, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará, é uma realidade que muitos de nós estamos vivendo na igreja. Não é só na renovação carismática católica, não são só em nossos grupos de oração, mas aqui eu prego para nós, família de renovação carismática católica. Se em algum momento da nossa vida nós estamos dormindo, ou se estamos mortos espiritualmente, não é porque nós deixamos de fazer a Deus a sua obra, é porque nós o abandonamos. Meus irmãos, o que nos define no nosso chamado não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que nós somos para Ele. Não é você ir a um grupo de oração toda semana, não é você vir a todos os cenáculos, não é você estar em toda a escola de servos, não é você fazer as suas pregações, a sua intercessão, a evangelização das crianças, não é você cuidar da juventude. Irmãos, não é isso que nos define diante de Deus. O que nos define diante de Deus é o quanto nós o amamos. Porque só tem sentido nosso servir se nós amamos o dono dessa grande obra que nos foi confiada. Aqui em São Paulo, ele é muito claro que aproveite ansiosamente o tempo. O Senhor nos chamou a servi-lo. Nós somos servos. Um dia o Senhor nos encontrou nas trevas, sim ou não? O Senhor me encontrou nas trevas. Eu tive uma experiência de Deus há mais de 20 anos. Agora eu sou chamado a ser luz. E olha a primeira leitura de hoje. E ontem, quando eu fui à Santa Missa, já escutei essa liturgia do domingo. E eu falava, Senhor, quanta providência, porque o Senhor não quer que sejamos apenas servos, irmãos. Não basta
basta, diz Isaías na primeira leitura de hoje, não basta ser meu servo, você precisa ser luz das nações. Você pode se colocar na condição de servo, você pode atrair muitos para mim, pode ser perseverante na reunião de oração, pode ser perseverante nos compromissos do movimento, mas se você não estiver em mim, se você não me coloca em primeiro lugar no seu chamado, irmãos, de nada vai. Não seremos luzes. E quando São Paulo escreveu a esses irmãos que ele tinha uma estima muito grande, irmãos, a igreja de Éfeso foi privilegiada. Olha quem passou por lá: Paulo, depois passa por lá Timóteo, o primeiro bispo da igreja de Éfeso, e como se não bastasse o discípulo amado, também com a nossa mãe Maria Santíssima, moraram em Éfeso. Olha quanta graça que aquela igreja recebeu. São Paulo tinha uma estima, tinha um carinho muito grande por aqueles irmãos, por isso São Paulo exorta: vocês já foram trevas, se comportem agora como luz, não voltem a praticar as obras das trevas. São Paulo denuncia aqui. Irmãos, se nós pegarmos essa palavra e trazermos para a nossa realidade de renovação carismática e católica, muitos vão se identificar, a começar por mim quando preparar essa pregação. Muitas vezes nós estamos como essa comunidade aqui de Éfeso. Muitas vezes nós estamos no meio, mas não pertencemos. Estar no meio não significa ser pertença de Deus. Por isso que a renovação carismática católica foi chamada a despertar do sono, a se levantar dentre os mortos. Aquela igreja que era uma grande referência de evangelização, daqui a pouquinho nós vamos entender isso, e nós vamos sair de uma carta paulina para Apocalipse de São João, no capítulo 2, e aí nós vamos entender direitinho qual é o diagnóstico daquela comunidade e o nosso diagnóstico hoje. Porque veja bem, irmãos, percebam nas entrelinhas desse texto que nós acabamos de escutar, os dias são maus. O padre hoje de manhã falou que seria um ano de muitos desafios. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, nós venceremos todas essas coisas. Toninho, mas eu tenho perseverado no meu grupo de oração. Toninho, mas eu tenho perseverado em meu ministério, na minha coordenação, de setor, na minha coordenação de ministério. Eu tenho sido coordenador de um grupo de oração que tem perseverado, tenho ido às reuniões, tenho praticado aquilo que o movimento tem colocado. Toninho, o que me falta? Eu sou um servo de Deus. Essa é a minha condição. O que é que está faltando? Então, por que Deus está me chamando a despertar de um sono, ou até mesmo nos levantarmos de uma situação de morte espiritual que possamos estar vivendo? Eu sou um servo. Apocalipse de São João, no capítulo 2, vai nos dar essa resposta, meus irmãos. Porque aqui João dá um diagnóstico da igreja de Éfeso. Aqui o apóstolo João, ele vai dar um diagnóstico da renovação carismática católica no Brasil, não só aqui no Distrito Federal, porque é o que nós precisamos viver. Aqui está a resposta, o diagnóstico e também a cura, a resposta daquilo que nós precisaremos fazer para despertar do sono espiritual e levantar-se dessa situação de morte espiritual, mesmo trabalhando para Deus. Não é o que nós lembramos disso, não é o que eu faço para Deus que vai definir quem eu sou. Fala para o seu irmão assim, ó, não é o que você faz no seu dia a dia para Deus que vai definir
encontramos a mensagem do apóstolo São João, a igreja, a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu falava do apóstolo Paulo, gente, Paulo era estrategista. Paulo sempre pegava as grandes cidades para começar o processo de evangelização. Filipe era uma grande cidade, Colossenses era uma grande cidade, Éfeso era uma grande cidade, Corinto era uma grande cidade. Agora, por quê? Por que nos escolhemos esse lugar aqui? Para que estivéssemos aqui, que é um lugar sempre, é mais central. Dá para muitos virem de várias regiões para nos reunirmos aqui, sim ou não? Então, Paulo tinha essa estratégia de pegar as grandes cidades, porque ali as províncias, as cidades menores vinham chegando, muitos iam fazer compra, eram cidades portuárias, muitos iam se achegando, passando por Giza e Paulo evangelizado. Paulo abriu muitas comunidades, mas muitas comunidades, irmãos, foram abertas de um polo de missão, como Éfeso. Quantas outras comunidades se abriram nas províncias, nas cidades pequenas que Paulo depois só visitava, para saber como estava caminhando aquele povo, como é que estava sendo propagado o poderoso nome de Jesus, que era capaz de transformar vidas. E aqueles irmãos de Éfeso foram desbravadores, viu? Lê-se que eles desbravaram grandes regiões ali da Ásia, evangelizando, propagando o Evangelho com um amor que muitos aderiam a Cristo por causa do testemunho de amor que eles davam a Deus, a pregação ao Cristo ressuscitado, que era a pregação principal da igreja primitiva, era o anúncio principal. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está no meio de nós. E aí vem uma palavra dessa de exortação para aqueles servos daquela comunidade. Brasília está fazendo 50 anos esse ano. Quantos de nós têm dado a vida? Quantos de nós têm se consumido por essa causa? Tem perseverado comigo? O que será que está me faltando então para que eu viva uma vida de ressuscitado na renovação carismática católica, no chamado que Deus me fez? Aí João escreve aos nossos irmãos de Éfeso, anos depois. Paulo já até havia sido decapitado, e dá um diagnóstico naquela igreja de Éfeso, a qual Paulo tanto exortava com carinho e amor aqueles irmãos a não voltarem a praticar as obras das trevas, a não se corromperem com a bruxaria, a não se darem mais aos deuses daquela época, a não viverem no relativismo religioso. Veja, irmãos, versículo 2 do capítulo 2 de Apocalipse. Olha o que Deus fala. A aprovação de Jesus da igreja de Éfeso, nesse primeiro capítulo 2. Conheço, vamos ler comigo. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Pusestes a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimes. Para por aqui. É bonito ouvir isso, né, irmãos? Conheço as tuas obras. Tudo que eu e você, meu irmão, na renovação carismática católica tem feito, Deus sabe. Não existe nada oculto aos olhos de Deus. Deus sabe quantas vezes eu vou à reunião de oração. Deus sabe quantas vezes eu vou ao núcleo de serviço. Deus sabe quantas vezes e como eu vou à reunião de equipe de serviço. Deus sabe quantos reuniões eu já participei, trabalhei, quantos vem louvar. Deus sabe quantas pregações, quantas formações, quantas vezes eu saí com a Bíblia debaixo do braço para evangelizar porta a porta. Deus conhece as nossas obras. Diga para o seu irmão, Deus sabe tudo que você fez.
E Deus reconhece a tua perseverança, a tua fidelidade, o teu compromisso com o dever que Ele te confiou. Deus sabe. É muito bonito ouvir isso de Jesus, não é? A igreja de Éfeso eram esses os irmãos que estavam lá. Irmãos que trabalhavam para Deus, que cumpriam com o seu dever. Irmãos que estavam ali comprometidos no dia a dia. Vamos anunciar, vamos falar, vamos ao grupo de oração, vamos ao Senado do Rio de Janeiro. E mesmo nos trancos e barrancos, às vezes, vamos, e sempre estamos no meio. Não é o que eu faço que vai definir quem eu sou para Deus. Versículo 4. Aqui está o diagnóstico, e a partir daí vem um passo a passo para despertar e levantar dentre os mortos. Jesus disse no versículo 2: conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não pode suportar os maus, pusestes a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, tens perseverança, sofre pelo nome de Jesus. Olha, gente, que coisa extraordinária. E não desanimastes, um povo animado. Vamos. Grupo de oração, poder, tarde de louvor, seminário de vida, experiência de oração, bora, estou animado. Versículo 4. Mas tenho, lê comigo, mas tenho contra ti que arrefecestes o primeiro. Tenho contra ti que você me abandonou. Arrefecer, esfriar, voltar a Deus. Irmãos, que São Paulo nos ensina em 1 Coríntios, lá a partir do versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retire. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, mesmo que tiver toda a fé, e toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os bens em sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, isso é viver um martírio. Se não tiver amor, de nada vale. Se eu não tiver o amor, de nada vale. Fala para o seu irmão: se você não tem o amor, todo o teu trabalho é vão. De nada vale. De nada vale ir ao grupo de oração semanalmente, exercer o ministério, a sua coordenação, se você não tiver amor. O amor. Quem é o amor, irmãos? É Deus. Deus é amor. E aí continua a palavra de Deus falando a mim e a você: tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Irmãos, olha, Deus sabe de tudo que nós estamos fazendo para Ele. Deus sabe de todas as nossas obras. Deus sabe o tanto de compromisso que nós assumimos na renovação carismática católica aqui no Distrito Federal. Mas o Senhor está dizendo que tem contra nós, que nós arrefecemos. Arrefecer é esfriar. No grego significa abandonar, deixar ir, não buscar
que estivermos longe de Deus. Porque muitas vezes dentro do nosso movimento nós encontramos irmãos que estão cansados, irmãos que têm a reunião de oração numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, e vai se aproximando a hora da reunião de oração e já começa a dizer: ai meu Deus, que grupo de oração de novo. Hoje vou ter que estar 8 horas no escalado para estar na colheita. Ai meu Deus, eu vou pregar no meu grupo de oração. Para que eu vou assumir essa pregação? Estou morto hoje. Estou cansado, estou abatido. Tive um dia cheio com problemas, com dificuldades, com sofrimentos. Outros que coordenam, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar essa coordenação. Quando tem uma eleição, seja a nível distrital, seja a nível setorial, de grupo de oração, e aí nós chegamos para o processo de eleição, e eu tenho perguntado isso antes de começar o processo de eleição: meu irmão, Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor desse conselho? Sim, glória a Deus, claro que Ele é. Ele é o Senhor da minha vida. Mas quando Jesus lança o nome daquela pessoa como indicação para uma possível coordenação, automaticamente a gente já se coloca: opa, isso não vai caminhar. Eu não vou assumir, não posso, porque eu estou com compromisso com isso, com aquilo. Irmãos, o que é que nos mata espiritualmente, nos faz dormir, é nos afastarmos de Deus. Por isso que estar no meio não significa ser pertença de Deus. Era isso que a comunidade de Éfeso estava vivendo. Era esse arrefecimento do amor a Deus. Eles não amavam mais a Deus da forma que eles amavam a outrora. Não havia mais um coração que ardia de amor pelo Senhor. Eles estavam apenas trabalhando para Deus. E aí, irmãos, quando nós só trabalhamos para Deus, as obras das trevas, elas voltam a circundar a nossa vida. As práticas do pecado, o pecado volta a bater a porta do coração. E se não estivermos em Deus, nós cedemos ao inimigo. Eu preciso voltar a amar a Deus. E diante dessa realidade, a falta de amor é um erro tão grave que imediatamente Deus fez uma recomendação a ser tomada. A partir do versículo 4, retoma, volta ao teu primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é voltar a Deus. Primeira coisa que eu preciso para despertar do sono e se levantar dentre os mortos é voltar para Deus. Irmãos, todo o nosso trabalho na renovação carismática católica, se não for regado pelo amor que nós sentimos por Deus, não vale a pena. Vai ser só cansaço, vai gerar só fadiga. Por isso que nós encontramos um monte de servos carismáticos reclamando do pecado. Homens que estão abandonando a Deus, mulheres que estão deixando a obra de Deus, ou até mesmo fazendo-a, mas sem zelo amoroso, sem compromisso de amor. Não é um compromisso humano. Eu vou fazer só para que os outros vejam o que eles estão fazendo. Irmãos, eu sei que essa pregação está sendo dura para muitos. Eu fui o primeiro a escutar da parte de Deus aquilo que eles estão transmitindo a vocês. Se não for por amor a Deus, não vale a pena. Não compensa. Não vale a pena. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, que é voltar a Deus. Aí Deus me dava esses 4 direcionamentos. O primeiro é voltar a Deus, e volta-se a Deus pela vida de oração. Nas minhas orações, preparando a pregação, Deus falava: a renovação carismática católica não tem vida de oração pessoal mais. O meu povo não tem gastado tempo na minha presença. E olha, meus irmãos, Deus falou ano passado, os 12 meses do ano passado, para mim e para você: eu estou sentado no trono. Voltem para a minha presença. E parece que a gente não entendeu aquilo que Deus estava pedindo ano passado. Ele está sentado no trono e chamava toda a renovação
renovação carismática católica voltar para quem? Para diante do trono, aonde Ele está. Viver uma vida de discípulo, de homens e mulheres que anseiam estar na presença de Deus. Antes de sair para o combate, antes de sair para a missão, antes de executar o dever, estar com aquele que vai falar ao nosso coração, estar com aquele que vai nutrir a nossa alma com a vontade dele. São Paulo vai dizer: busque fazer a vontade de Deus. O salmo de hoje na liturgia da missa: com alegria, vem o Senhor fazer a tua vontade. É a vontade de Deus que precisamos fazer, e só vamos fazer a vontade de Deus voltando para Deus, porque corremos um grande risco, irmãos, como a igreja de Éfeso, de fazer só o dever, porque já estamos no automático. Toda segunda-feira tem um grupo de oração na minha paróquia. A gente chega lá na igreja, prepara o altar, tem o som. Eu pego o meu carrão, quando eu estou pregando, vou tocar meu carrão, ou vou dar na acolhida. Os nossos grupos de oração, a nossa missão não pode cair na rotina. Não pode. Nós precisamos ver e experimentar o novo de Deus. A cada grupo de oração, a cada missão que nos foi confiada. Então, voltar a Deus pela vida de oração. Em dezembro eu recebi uma ligação de uma intercessora aqui de Brasília, a Zezé, e ela dizia: Toninho, você tem tempo para me ouvir? Eu falei: tem. Então escuta, porque é Deus quem manda. Eu falei: tá bom, meu irmão. Até o sino bateu, quando Deus manda. Deus está pedindo para a renovação carismática católica rezar durante 28 dias, no início desse ano. E essa oração que Deus está pedindo, ela vai fazer um grande desbloqueio. Um desbloqueio espiritual na renovação carismática católica e também um desbloqueio na vida pessoal de cada esfera da renovação. Muitas maldições vão cair por terra. Vamos aplaudir Deus, por exemplo, e Deus se confiar. Então ela foi me falando aquilo que Deus queria fazer, e eu falei: eu vou fazer. E ela falava: Toninho, Deus falou que a presidência da renovação, ela precisa rezar os 7 primeiros dias, de meia-noite às 6 horas da manhã. Aqui, meus irmãos, os convoquei imediatamente. Iniciamos a oração. Nós não tínhamos o espaço ainda para realizar o cenáculo dos céus, e ainda não tínhamos espaço nem para o jubileu e nem para o Rebanhão 2023. Dentro da semana que nós começamos o clamor a Deus na madrugada, orando, se humilhando na presença de Deus, voltando a Deus, ouvindo dele qual era a vontade dele, as portas desse lugar se abriram e aqui nós estamos. Continuamos orando e Deus falando palavras, Deus foi nutrindo a nossa alma de esperança, de que Ele estava abrindo portas, de que não tivéssemos medo de avançar. Continuamos orando. Começou então a segunda semana, os próximos 7 dias, os meus irmãos que estão aqui, os membros deliberativos, coordenadores de setor. No segundo dia que eles começaram o clamor deles de meia-noite às 6 horas da manhã, eu tive a oportunidade de chegar lá no Estádio Nacional de Brasília. Eu estava aqui no plano piloto, batendo em tudo quanto é porta, para poder abrir-se para fazer o reunião, todas as portas fechadas. Eu lembro que eu desliguei o telefone de uma ligação, fui para frente da igrejinha aqui na Asa Sul, e lá naquele estacionamento eu chorei, e disse: Senhor, eu já dei tudo o que eu pude, eu já dei o meu 100%, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu não tenho mais forças, já bati em tantas portas e fui narrando para Deus, aonde eu já tinha batido, aonde eu já tinha procurado, as angústias do meu coração, porque a gente quer ver a obra de Deus acontecer, não para ver multidões, mas porque amamos a Deus e queremos ver Deus chegar e transformar vidas. E no meio daquele choro, a
frente à igrejinha, Deus falou: liga teu carro e vai lá no Estádio Nacional. Eu falei: mas como, Senhor? O que eu vou fazer lá? Eu já recebi uma devolutiva que lá não tem. O que me disseram é que a gente esquecesse aquele lugar. O que eu vou fazer lá, Senhor? Se até mesmo as autoridades, o governo já tentou um local para a gente e eles não saberam, o que eu vou fazer lá? E Deus disse: liga o carro e vai lá. E nos travou chuva torrencial muito grande naquela quarta-feira. Eu cheguei lá, estacionei o carro, errei o lugar onde era a administração lá, daquele complexo, e tomei um banho. Eu fiquei ensopado. Mesmo assim, eu entrei e fui até o escritório, cheguei lá na recepção e perguntei: quem aqui é o responsável pela locação de espaços? Todo molhado. Parecia um mendigo. Quando a moça veio, a moça chamada Andréia veio, e foi se aproximando, ela me olhou de baixo para cima e falou assim: você está muito molhado. Eu falei: pois é, eu estou aqui, porque Deus mandou eu vir aqui. Me apresentei, falei quem eu era, falei o motivo pelo qual eu estava ali. Ela vendo a minha partilha, ouvindo a minha partilha, disse assim: eu e minha mãe já participamos de muitos rebanhões aqui em Brasília. Depois eu casei, meu esposo não é muito de igreja, então no período de carnaval a gente vai para a roça para sair um pouco do barulho. Mas comigo, se depender de mim, o rebanhão vai ser via do Estádio Nacional, na Arena Laucha. Primeiro notícia de hoje. Começamos as tratativas. Eu agradeci a ela, saí dali. No outro dia seguinte chegou um valor lá de R$185, vou para a locação do lugar. E eu disse: minha santa, eu não tenho condições. É impossível. Não posso tentar a Deus dessa forma. Ela deixa eu ver com os diretores. Meio-dia veio um orçamento de R$155 mil. Eu falei: não tem condições. Tem que ir para uma casa do incêndio ali, que é para a gente ver o que vai fazer, irmão. Para contar com a providência de Deus. Quando foi 6 horas da noite, ela mandou um orçamento da Arena Laucha. Escutem, aonde foi o último rebanhão nosso no Estádio Nacional. Ali naquele puxadinho que tem no estádio. Lembra disso? Ok? 6 horas da tarde da quinta-feira. Mandou o último R$130 mil. Falei: não tem como mais mexer nisso. Eu falei: tá bom. Bendito seja Deus. Vou submeter aos meus irmãos aqui. Vamos ver o que a gente faz. 7h30 da noite, meu telefone tocou na ela. Disse: Toninho, deixa eu fazer uma partilha com você. O Carnaval de Brasília ia ser lá no ginásio Wilson Nelson, mas até hoje eles não assinaram o contrato. Eu vou te falar uma coisa: se amanhã, até 2 horas da tarde, eles não se comprometerem a assinar, o rebanhão de Brasília vai voltar a ser lá no Wilson Nelson. Eu estou te prometendo. Se eles não assinarem, eu vou dar a renovação. Ali fiquei esperando. Aí veio a notícia, 2h30 da tarde da sexta-feira, ela dizendo: olha, além de eu ter conseguido o ginásio do Wilson Nelson, ainda baixou mais R$20 mil. Irmãos, se nós fazemos por amor a Deus, as portas se abrem. A obra de Deus se torna um fardo leve, não é pesado, não é um jugo sobre os nossos ombros. Então é preciso voltar a Deus. Voltar a Deus. Já estou concluindo. Depois lembra de Poridor de Caíxes. Aquela comunidade de Éfeso tinha voltado à vida de pecado, à idolatria, aos ídolos, às bruxarias. Arrepende-te. Lembre de Poridor de Caíxes. E é interessante, irmãos, quando nós falamos do pecado, que Mateus capítulo 24, versículo 12, nos ensina, dá um ensinamento muito bonito para nós. Mateus vai dizer assim: é ante o progresso crescente do pecado que o amor de Deus muitas vezes esfriará em corações. É ante o crescente, é ante o
o amor de muitos esfriará. Irmãos, o pecado faz com que esfriemos o nosso amor a Deus. Então lembra-te, pois, de onde caístes, aonde caímos, aonde pecamos. Vamos procurar o sacerdote, vamos nos reconciliar com Deus. Esse é o segundo passo. O terceiro passo: arrepende-te. E aqui, quando Deus falava do arrependimento, não era apenas sobre o arrependimento do nosso pecado que nós cometemos, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas o Senhor me fazia refletir, porque arrepender significa lamentar do mal cometido. Do mal cometido. Sofrer pela falta praticada. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você fomos servir a Deus, não por amor a Ele, mas por uma obrigação que nos foi imposta? Quantas vezes já estivemos em um cenáculo, ou assumindo um trabalho em um rebanhão, num vim louvar, porque foi algo que nos foi imposto por homens e não por amor a Deus? Arrepender-se de todas as vezes que nós o servimos, ou fizemos algum trabalho para Deus, que não foi por amor a Ele, mas fruto apenas de uma obrigação que nos foi imposta. Arrepender-se do mal que nós causamos pelas vezes em que servimos a Deus dessa forma. Pedir a Deus um grande arrependimento. Senhor, me perdoe pelas vezes que eu fui para o grupo de oração sem pico de vontade. Irmãos, a gente não tem que ir por vontade, a gente tem que ir por amor. Eu vou ao grupo de oração servindo o Senhor semanalmente porque eu amo, acima de todas as coisas. Eu vou fazer a melhor pregação do meu grupo de oração porque eu amo a Deus. Eu vou evangelizar as crianças porque eu amo a Deus. Eu vou interceder pelas almas porque eu amo a Deus. Eu vou coordenar esse grupo de oração porque eu amo a Deus. É isso, irmãos. É por amor a Deus e nada mais. Por amor a Deus. E é tão bonito quando João Paulo II, em uma frase muito bonita que ele diz, ele fala assim: olha, todo chamado de Deus é uma história de amor. Todo chamado de Deus é uma história de amor, único e irrepetível. Todo chamado de Deus é único e irrepetível, e é por amor que Deus me chama. E por fim, retoma as tuas primeiras obras. Sabe quais são as obras que Deus quer que eu e você retome? As obras de amor por Ele. Voltar a viver uma vida espiritual. Por mais que vivamos no mundo natural, precisamos viver uma vida espiritual. Então são esses 4 passos que Deus está dando a mim e a você nesse dia de domingo. Desperta do que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te livra. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Deixe essa palavra que nos foi pregada nesse dia de domingo, ela possa ir gerando vida na minha e na tua vida. Vai falando com o Senhor, medida que você vai se levantando agora, dizendo: Senhor, de fato eu preciso despertar. De fato, Senhor, eu preciso me levantar. São uma das grandes santos da nossa igreja nos ensina que o homem só pode ser feliz quando ele volta para Deus. Não existe felicidade, não existe fecundidade na missão, não existe frutos na missão se não estamos em Deus. O homem só pode ser feliz quando ele volta para Deus. E aí ele continua: tira um peixe de um aquário e o coloca fora, ele morrerá. Se a minha vida e a tua vida, dentro da renovação carismática católica, estiver fora da presença de Deus, o nosso fim é morrer, meus irmãos. Eu não quero morrer espiritualmente.
Eu quero viver para narrar as maravilhas de Deus. Eu quero viver para dar o melhor de mim para Deus. Hoje nós estamos aqui nessa casa de Dom Bosco. O sonho de Dom Bosco para Brasília é de uma terra que manda leite e mel. E eu não tenho dúvida que nesse ano de 2023 nós vamos ver o leite e o mel manar nessa capital federal. Porque Deus não fala. Deus não fala. Nada temas com que há de sofrer. Ser fiel até a morte, e eu te concederei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Levanta os teus braços para o céu e diga: Senhor, me desperte do sono. Se eu estiver morto em Jesus, aqui eu estou como morto, para o Senhor me levantar dentre os mortos. Vem, Espírito Santo, eu quero me encher da tua presença nessa manhã. Eu quero ser cheio de ti nessa manhã. Vem, Espírito Santo, me ressuscita, me desperta, me levanta de todas essas situações a qual eu estou vivendo. Irmãos, para darmos continuidade aqui à nossa oração, eu queria antes, de forma bem rápida, falar para vocês de 4 palavras sobre despertar e de 4 palavras sobre levanta-te, levantar. Veja, é interessante ver que Éfeso nos fala 2 verbos, há 2 expressões significativas. O primeiro é o levantar, levanta-te. E o segundo é o despertar. O primeiro, o segundo é o levantar. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram despertadas. Olha o que eram pessoas de Deus, tá? Escutem, daqui a pouquinho nós vamos entrar na oração. Jesus vai entrar e nós vamos adorar. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro, Esté capítulo 4, versículo 13 e 14. Esté estava despercebida de que seu povo perecia. Então o mar toqueu, lhe despertou, dizendo: Rainha, o povo está morrendo. Você não vai fazer nada. Você não vai intervir. Acorda, desperta desse sono. O povo estava perecendo. Deus enviou Mardoqueu para dizer: olha, desperta, rainha. Ao ponto da resposta dela ser dizer: Mardoqueu, então reúne os exércitos, porque eu e as mulheres aqui do reino, nós vamos nos reunir, nós vamos orar, nós vamos jejuar. E logo depois dessa oração e jejum, eu vou agir, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou intervir para que o povo não morra. Depois, Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta, irmã de Maria, também estava dormindo espiritualmente, embora Maria estivesse bem acordada. Marta estava preocupada com os afazeres. Jesus estava lá e ela estava correndo, fazendo comida, preparando água, fazendo um chá, um cafezinho para Jesus. E Jesus disse: Marta, ei, Marta, não te preocupes demais. Eu estou aqui na tua casa, na tua presença. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte, que é estar comigo. E tu está aí, dormindo, preocupada só com o dever, com os afazeres. Depois encontramos em Jonas capítulo 1, versículo 5, Jonas dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo havia provocado e foi cortado pelos marinheiros. Além de não fazer a vontade de Deus, estava num barco, dormindo na proa ali daquele barco. E de repente foi acordado, lançado ao mar, para poder salvar a vida daqueles irmãos que estavam ali naquela mesma embarcação. E olha que quando Jonas é lançado no mar, dá uma impressão de que ele foi jogado para as traças, abandonado. Foi preciso que ele fosse acordado daquela forma, mesmo lançado no mar, passando 3 dias na barriga de uma baleia, para de fato voltar a fazer a vontade de Deus, porque ele tinha abandonado o Senhor. Ele tinha deixado Deus de lado. Aí está lá Pedro, Tiago e João, dando exemplo. No Getsemane, Jesus falou assim: irmãos, fala comigo. E Jesus foi lá, suando sangue, saía sangue de Jesus.
Jesus, na sua oração de sofrimento e de angústia no Getsemane, quando Jesus chega aqui, que esses três homens estavam fazendo? Dormindo. Eu estou aqui orando, vigiando, e vocês estão dormindo. Desperta do que dormes. 4 palavras do Evangelho que Jesus ordena levantar. Levanta, está lá. A palavra de Deus nos mostra que Jesus está sempre a nos dizer: levanta-te. Exemplo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Marcos capítulo 2, versículo 11. Levanta-te, a tua fé te salvou. Moço, eu te ordeno, levanta-te. Lucas 7, versículo 14b. Menino, levanta-te. Lucas 8, 56b. O Senhor nos quer de pé, meus irmãos, e em movimento. Nós somos um movimento de renovação carismática católica. Que ninguém fique parado a partir de hoje, de pé e em movimento. Está aqui o exemplo. Desperta e levanta-te. Levante os seus braços. Ei, Deus conta com você. Por isso Ele te escolheu. Pega a mão assim, como está aí lá. Deus conta com você. Fala para Ele: Deus conta com você. Por isso te escolheu.